No final de uma sessão dessa de estudo, né, você vai se sentir mentalmente cansado. Aí você vai assim, caraca, inglês realmente não é para mim, estou cansadão. Só que entenda uma coisa, esse cansaço, esse difícil, esse que é o sinal que você está fazendo a coisa certa. Hello guys, welcome to another video. Nesse vídeo aqui de hoje a gente vai falar sobre o guia essencial para você fazer, para você ter na hora de você estar estudando e aprimorando o seu inglês. Beleza? Na hora de estar estudando e aprimorando o seu inglês, na hora de montar o seu roteiro de estudo, certo? Porque você tem que ter um roteiro a seguir, tem que ter alguma coisa a ser feito durante esse processo todo. Então, fala aí, Jean, você tem alguma ideia aí do que seria essa guia? A gente estava acabando de falar com o Jean antes de a gente gravar aqui, que eu falei assim, pô, você não sabe nada, né, que a gente vai gravar. Eu disse, não, é espontâneo, é isso aí, é espontâneo mesmo. Tem uma lenda aí da TV que ia falar assim: essa fera aí, quem sabe faz ao vivo, mas não vou imitar, não, vai ser muito ruim. Mas aí, quem é, sabe quem é. Eu nunca muito pensei nessa roteiro e coisa, nunca. Nem ideia, cara, nem ideia. Mas você confessa que, tipo assim, quando você está querendo aprender uma coisa nova, você tem que estipular, tipo assim, pô, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Por exemplo, quero passar no concurso, certo? Olha só, então eu vou. Tem um tanto de conteúdo que eu preciso aprender, tem que ver hoje em dia, né? Tem que ver videoaula, tem que responder pergunta. Então é isso que eu tenho que fazer para conseguir chegar onde eu quero chegar por tanto tempo, tantos horários, não é mais ou menos isso? Assim, né, você tem que traçar uma meta, né, traçar um plano e seguir o plano. Mas, assim, confesso que para aprendizado do inglês, eu fico bem perdido. Então, não fique perdido mais, que eu tô aqui, brother. Então, galera, olha só. Antes de mais nada, uma das coisas mais importantes a se entender é você saber que a consistência ela é mais importante do que necessariamente a intensidade que você vai dar naquilo ali, entendeu? A intensidade é importante também, mas você precisa de quê? Você precisa estar vendo aquilo ali de uma forma rotinamente, entendeu? Como que uma criança, né, aprende a falar inglês? Como que um bicho, um ser humano novo consegue desenvolver a linguagem, né? É através de muita exposição, vendo muita coisa em inglês. Então, tipo assim, e, tipo assim, não é uma coisa que ele vê um dia e depois no outro dia não vê mais. Não, todo dia ele está tendo aquela exposição com aquilo ali. Então, se coloca isso já na sua cabeça. Pô, eu faço curso de inglês, sei lá, se você faz curso de inglês. Eu já falei já o que eu acho, o que eu acho, às vezes acho que pode fazer, pode ser proveitoso, mas também, enfim. Faço curso de inglês. Pô, curso de inglês é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você só vai ver inglês de uma vez, 2 vezes por semana? Se você só vê inglês de uma vez, 2 vezes por semana, você não vai conseguir chegar tão rapidamente onde você quer chegar. E não importa necessariamente, tipo assim, se eu estou fazendo exercício do Little ou algo assim, entendeu? Não, se você está tendo a exposição, você está procurando, está criando esse estímulo, tendo a consistência com aquilo ali, é esse resultado que você vai conseguir ter, esse resultado bom, você vai conseguir chegar no resultado bom com esse tipo de exposição. Deu pra entender? Deu para entender. Me lembrou muito o meu pai quando ensinava música, né? Hoje em dia eu não aprendo mais com meu pai e tal, fiquei meio que afastado da música. Aí meu pai falava isso, cara, aqui uma vez por semana é para a gente rever os exercícios, mas você tem que praticar todo dia, cara. Não adianta chegar aqui e achar que você vai tocar música aqui tendo uma hora de aula comigo. Não vai funcionar isso. E por isso a importância de você criar um hábito e uma rotina daquilo ali. Você realmente ter uma disciplina com aquilo ali, entendeu? Porque o que que acontece? Você precisa começar a criar uma rotina, certo? E aí você tem que entender como que a sua rotina naturalmente já funciona. Porque todo mundo tem a sua rotina de trabalho, você tem a sua rotina de sei lá, tem a sua rotina de estudos, você já está estudando para alguma outra coisa, você tem a sua rotina de, no caso do Jânio, é pai agora, tem a rotina dos filhos, então tem tudo isso que você tem que estar seguindo. E aí você tem que entender a sua rotina e saber, tipo assim, pô, aonde que eu consigo implementar o meu estudo do inglês, entendeu? Eu indico, né, que seja melhor pela parte da manhã, que o seu cérebro está mais fresco e tal, mas isso pode ser que uma coisa que não funcione muito bem para você. E tudo bem, entendeu? E tudo bem, tipo, não tem uma coisa set in stone, né? Não tem uma coisa tipo escrita em pedra, entendeu? Você tem que achar a melhor forma que você consiga ter essa disciplina, que você consiga ter essa consistência. Entendeu? E lembrando, né, que tipo assim, para você realmente conseguir criar um hábito, né, estudo, já foi feito alguns estudos meio que comprovando isso já, você precisa conseguir fazer aquilo ali pelo menos umas 21 vezes, né? Então, coloca isso na sua cabeça. Pô, eu vou fazer aquilo ali todo dia durante 21 dias.
Se depois de 21 dias tu não conseguir, provavelmente depois de 21 dias já virou uma rotina, já virou um hábito. Então você já está fazendo aquilo ali sempre. Então, tipo assim, é até uma coisa voltando do Kobe Bryant que eu falava antes, né? Tipo assim, don't negotiate with yourself, né? Ou seja, não negocie com si mesmo. Você vai fazer aquilo ali e vai seguir o plano, entendeu? Pô, mas como que eu vou fazer essa exposição? Como que eu vou montar minha rotina? Primeira coisa que você precisa tentar fazer, que eu sempre que eu volto a falar aqui, é o quê? Você precisa se expor ao idioma, ou seja, você está precisando estar vendo coisas em inglês, ver muita coisa em inglês, não só ver, né, mas ouvir, né, obviamente, né? Você aprender o idioma, você tem que estar vendo ou ouvindo, né? Então, você ouvir, ter muita exposição, vendo e ouvindo muita coisa em inglês, que aí você começa a estar criando esse estímulo para você estar tentando entender aquilo ali, você está conseguindo começar a colocar o inglês para fora, que é o que você quer. E é importante você entender que, o que acontece? Se for uma coisa muito chata, muito monótona, você não vai conseguir criar um hábito com aquilo ali, entendeu? Então, você tenta colocar e tenta criar e achar coisas em inglês que você curte o processo, entendeu? Então, tipo, o Jaime já tinha comentado aqui algumas vezes que ele gosta de videogame, né? Pô, hoje em dia tem um monte de canal, né, um monte de streaming também, né? Então, tipo, o cara entra lá no Twitch, vê um americano lá falando lá direto, isso aí já é uma forma que ele pode estar fazendo e ajudando para ele conseguir criar isso daí, né, Jean? Inclusive, nessa parada de streaming, você ainda tem a oportunidade de interagir com o cara, né? Tudo bem que você normalmente não tem voz, normalmente é texto ali, a mensagem que você deixa. Mas você tem a oportunidade de interagir. Isso é ouro, cara. Isso é ouro demais. Isso daí, que aí você tem que entender também como que você, o cérebro, funciona como a sua cabeça, né? Tipo assim, tem gente que tá só ouvindo e tá tudo bem, mas tem gente que precisa fazer justamente essa interação, entendeu? Então, tipo assim, tem gente que é muito mais agitada e tal, não sei o quê, então quer procurar interagir de alguma forma. Só que às vezes o seu nível de inglês, você não, ainda não está conseguindo conversar e falar logo de cara. Então, você está num chat desse, né, no Twitch, por exemplo, vendo uma coisa ao vivo, né, e você consegue digitar alguma coisa, a pessoa lá responder e tal, pô, você fica, é muito bom. E aí volta uma coisa que eu já tinha falado anteriormente, que é o quê? Você conseguir achar um mentor, né? Não um mentor, né? Mas você conseguir achar uma pessoa que fala inglês e você conseguir ter aquilo ali como um espelho, entendeu? Ter aquilo ali como base, a maneira que aquela pessoa fala. Que aí você começa a ficar mais acostumado com como que ele fala, como que é os sons que ele emite, porque cada pessoa fala de um jeito diferente. A gente já falou sobre sotaques e tal. Então, tipo, se a pessoa for de um local diferente, vai falar de uma forma diferente. Não necessariamente está certo ou errado. Mas se você tem uma pessoa que você está vendo, acompanhando mais, você consegue estar vendo mais conteúdo dela e, consequentemente, expondo e entendendo mais e conseguindo fazer mais sentido nas coisas e criar esse estímulo que é o que a gente quer fazer, beleza? E aí você pode usar umas técnicas para você estar conseguindo ser mais ativo naquilo ali. Deixa eu voltar atrás, né? Tipo, você pode fazer dois tipos de exposição, certo? Que eu gosto de chamar assim. Sempre falo de exposição, mas eu nunca falei dos tipos, né, de exposição. Né? Você pode fazer uma exposição um pouco mais ativa, certo? Ou uma coisa mais passiva. Por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui agora. Você já sabe português, você já entende e tal. Você não está se esforçando para entender o que eu estou falando. Ou seja, você já está fazendo uma coisa mais passiva. Só que num primeiro momento, quando você já precisa pegar o inglês logo de cara, inicialmente, você precisa realmente se colocar naquele lugar de tentar, e de tentar fazer sentido daquilo ali. Ou seja, você vai fazer uma exposição mais ativa. Você vai dar mais atenção para aquilo ali. Você vai se colocar mais e concentrar mais a sua atenção naquele local ali, naquela coisa que está acontecendo e para conseguir tirar tudo possível para você entender e fazer o estímulo necessário que você quer fazer. Porque depois de um tempo, vai acabar acontecendo igual você está escutando esse vídeo aqui agora. Você pode estar lavando louça, pode estar no carro e você está escutando, falando, vendo esse vídeo e você está conseguindo entender todo o processo, está conseguindo acompanhar tudo. Você consegue fazer isso em inglês logo de cara? Ainda não. Só que assim, a ideia é conseguir chegar naquilo ali. E para conseguir chegar naquilo ali logo de cara, você precisa focar e parar e entender, tipo assim, pô, fazer aquilo ali de uma forma mais ativa realmente, entendeu? A famosa deixa de preguicinha, né? Dedique algumas horinhas, né? É, Não existe resultado sem esforço, né? Eu até hoje eu nunca vi ninguém ficar grande na academia sem malhar, né? Não tem jeito. exatamente, exatamente. E aí você, pô, nesse passo inicial, nesse início, o que que você pode estar fazendo? Você pode fazer aquele famoso estilo de Pomodoro, né? Já deve ter escutado falar sobre isso, Pomodoro? Já ouvi falar. Quem me ensinou, inclusive, foi meu irmão, Jonas. Já ouvi falar assim, muito interessante. O que é isso, gente? Qual é basicamente o conceito disso? É você tem uma tarefa um pouco difícil de se fazer, né, que exige a sua concentração,
Só que o seu cérebro, ele é preguiçoso, lembra que eu já falei aqui antes no canal antes? O seu cérebro é preguiçoso, ele quer sempre economizar, ele quer sempre fazer o caminho mais simples. Então, o que que você vai fazer para meio que burlar o seu próprio cérebro, né? O que que você vai fazer? Você vai chegar e vai ver, tipo, assim, pô, eu quero me concentrar, eu consigo me concentrar durante 20 minutos. Você vai fazer 20 minutos concentrado, marca no relógio mesmo, né? Que você vai botar, como eu estava falando antes, uma coisa mais ativa mesmo. É bom você colocar no relógio para você saber até quanto tempo você está conseguindo ter essa exposição mais ativa, entendeu? E aí você coloca no relógio e vê, tipo, 20 minutos que eu vou estar vendo uma série em inglês, entendeu? Aí você coloca lá 20 minutos que vai estar vendo aquela parada lá. Durante esses 20, depois que passou os 20 minutos, você para 5 minutos, para 10 minutos. Distrai a sua mente, para, e depois você volta e faz isso de novo. Se você conseguir fazer isso todo dia, uma rodada, depois no outro dia você faz duas, no outro dia, nessa outra semana você faz três, depois de um tempo você vai, não, eu consegui separar um bloco aqui de 2 horas, vou fazer quatro, cinco rodadas nesse esquema aqui. Vou ver 20 minutos, vou parar um pouquinho e vou voltar. Entendeu? Sempre para você conseguir se expor e ver um pouco mais essa coisa mais ativa mesmo. E depois você consegue perceber que o que vai acontecer? A sua atenção, porque o que acontece? Quando você está tentando entender, tentando dar esse estímulo na sua cabeça, certo? O seu cérebro, depois de um tempo, ele começa a ficar um pouco mais cansado mesmo, porque você está tentando entender um idioma novo. Pô, é uma parada diferente, é uma parada difícil, entendeu? Realmente é. Só que depois você começa a perceber que você cria um certo estamina para aquilo ali, entendeu? Então, você consegue, depois de um tempo, você consegue ver um pouco mais e mais de tempo. Então, você sempre tenta se desafiar, né, para você fazer mais e mais tempo daquilo ali. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava tentando aprender espanhol, que eu fazia, aplicava todas essas técnicas que eu estou falando aqui também, o que que eu fazia? Eu pegava uma série para eu ver, que eu gostava de ver e tal, e aí eu ficava lá, botava a legenda em espanhol para eu ir lendo e conseguindo entender e tal. E às vezes, pô, 10 minutos era uma eternidade. Cara, não passava de jeito nenhum 10 minutos para eu conseguir ver aquilo ali. Depois de um tempo, né? E isso é relativamente rápido, tá? Você não vai demorar para fazer isso. Depois de algum tempo, uma semana, duas semanas, né, 10 dias você fazendo isso, depois de 10 dias já estava lá, tipo, vendo 20 minutos já direto, 30 minutos direto, e você já percebe que, pô, isso daí já é uma evolução. Então, eu já estava, depois de 10, 15 dias, já estava entendendo mais, você já consegue, vai começar a entender mais do que você está vendo e você já vai ter uma estamina um pouco mais maior daquilo ali, entendeu? Você vai ter uma estamina maior, ou seja, você vai ter uma capacidade de conseguir absorver mais conteúdo. E quanto mais conteúdo você absorver, melhor para o seu aprendizado de inglês, entendeu? Vai ficar aí na estamina aí pra galera, porque O que foi? dá uma explicada aí na estamina pra galera, cara. Como Speak assim? português, bro! O que que é? Mas como é que estamos não estamos em português, não? Resistência, cara, Ah, resistência. resistência, é. Para mim já é tão natural. Então, tipo assim, o que que seria isso, né? A sua resistência, né? Ou seja, você estava falando lá do tempo, né? Você vai conseguir lá ver 10 minutos, depois você vai ver, ter uma resistência e conseguir ver mais tempo, entendeu? Então, a ideia é justamente essa, beleza? E aí, uma coisa que eu quero, I wanna hit home, né? Que eu quero que vocês entendam mesmo de fato. No final de uma sessão dessa de estudo, né? Você vai se sentir mentalmente cansado. Aí você vai assim, caraca, inglês realmente não é para mim, tô cansadão. Só que entenda uma coisa, esse cansaço, esse difícil, esse que é o sinal que você está fazendo a coisa certa, entendeu? Então, tipo, se você depois de 20 minutos, depois de um tempo, você tá, caraca, inglês é difícil, caraca, não estou entendendo nada, é isso que você quer entender, é esse passo que você quer chegar. E você não, claro que você não vai estar entendendo nada, você quer estar no nível de compreensão que você já entende um pouco mais, como eu já falei em outros vídeos, né? Mas aí você vai estar, tipo assim, caraca, eu me esforcei durante esse tempo. Depois dessa sessão de estudo, você vai ver, porra, tô cansado. E é esse cansaço, é essa dificuldade que é o estímulo, que é o sinal que você realmente está fazendo o que precisa ser feito. É a mesma coisa, você vai para academia, você quer ficar grande, você coloca lá, bota um monte de peso e tal. Aí no dia seguinte você fica um pouco dolorido e tal. Tipo assim, o que é isso? É claro que tem cientista, né, que vai falar da educação física, que não necessariamente você precisa sentir dor e tal. Mas enfim, né, o bro science, né, tipo a ciência dos brothers, né, tem umas termo aí americano aí para vocês, né? O bro science, né? Tipo, geralmente, né, as pessoas falam é o quê?
com essa dor, né, que você está sentindo física no seu corpo, é o sinal que você está crescendo, é o sinal que você está desenvolvendo aquilo ali, entendeu? Então é a mesma coisa que você vai sentir um pouco no inglês, entendeu? Você está tentando fazer aquilo ali, se esforça, tenta realmente criar essa resistência um pouco maior, vai ser um pouco difícil, entendeu? Só que esse cansaço que você vai sentir é o estímulo correto que você está dando, que você está precisando aprender aquilo ali, beleza? E é uma coisa que, o que que acontece? Vou falar um pouco, uma coisa um pouco fora da curva aqui para vocês. O que acontece? O aprendizado, né, o crescimento, ele acontece no sono, durante quando a gente está dormindo. Então, por isso que a gente é muito importante você ter consistência de estar todos os dias com aquela exposição com aquilo ali, entendeu? Então, é quando a gente está dormindo, né, que sai do nosso inconsciente, sai do nosso inconsciente e vai para o nosso inconsciente, porque quando você está falando, quando você está se comunicando, igual eu estou me comunicando agora em português, eu não estou pensando nas palavras que eu estou usando, eu estou pensando no conceito, do que eu quero passar, na mensagem que eu quero passar, e estou usando o português. O português é apenas uma ferramenta, e a linguagem apenas é uma ferramenta. É esse mesmo estilo, essa mesma maneira que você quer chegar no seu inglês também. E você só consegue fazer isso depois que você absorve conteúdo bastante e você dorme, tem uma good night sleep, uma boa noite de sono. Tem uma boa noite de sono e no dia seguinte você já vai acordar, aquilo ali já vai começar a soar mais natural para você. Então, tipo, uma coisa principal, faça todo dia. Todo dia você tentar ter esse estímulo, você já vai estar criando e desenvolvendo melhor. Então, galera, é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha acrescentado alguma coisa aí para você nesse vídeo, tá? E se as letras, se inscreve, comenta aí, compartilha se você ainda não está inscrito no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.